Bom dia, pessoal. Mais uma vez, eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui conversando com vocês, dialogando sobre essa proposta de fazer uma compreensão crítica e reflexiva sobre as questões pertinentes da indústria cultural e de como isso contribui para essa discussão contemporânea da cultura visual. Eu gostaria de começar a nossa fala propondo uma reflexão, propondo uma questão, uma pergunta simples, mas que vai, de certa maneira, dar o norte da nossa discussão hoje aqui, que é a seguinte: o que seria ou o que é, na concepção de vocês, o contemporâneo? O que é que define o que é contemporâneo? E a questão para pensarmos sobre isso é: que formas de dispositivos temos no mundo contemporâneo que faz com que ele não seja um mundo do passado e ao mesmo tempo não uma projeção do futuro, mas o tangenciamento de um dia a dia que a gente constrói a partir disso que a gente conceitua como a base de uma mudança do conceito de modernidade. Esse contemporâneo, ele demarca claramente o lugar social de várias coisas. Uma delas é das novas relações de poder, para manter uma certa ordem social estabelecida. E essa ordem social, a priori, ela vem de uma cultura do público e uma cultura do privado. E nessa cultura do público e privado, por exemplo, o processo de formação social pela educação é um dos mecanismos que constitui uma relação de poder e formatação das mentalidades. É como se pensássemos que a educação, nesse mundo de um biopoder, nesse mundo de um certo controle social, um mundo de vigilância, ele não tem um caráter emancipatório, ele não tem um caráter crítico e ele não tem um caráter inovador, ele tem um caráter reprodutivo. Então, podemos pensar que o contemporâneo é basicamente um processo de reprodução e manutenção das formas de poder às quais nós estamos submetidos e às quais nós também compartilhamos como partícipe desse poder, numa relação mais microfísica, numa relação mais microsocial, mas contribuímos para essa relação de poder. Eu queria que a gente tivesse essa questão para nortear a discussão que a gente vai fazer agora. Dando continuidade à reflexão nossa, vamos utilizar novos autores para pensar essas relações. Vamos pensar um pouco da sociologia simbólica ou sociologia das relações do campo simbólico do Pierre Bourdieu. Vamos pensar as discussões de uma certa biopolítica ou de uma microfísica do poder a partir de Michel Foucault, e vamos ancorar essa discussão com autores da escola de Frankfurt que tivemos a oportunidade de discutir anteriormente. Como podemos pensar as dimensões do poder e da dominação, conceituando poder e conceituando dominação dentro de um escopo também interdisciplinar. E como essas relações, elas se constituem em relações de manutenção de um certo processo ideológico. E daí a gente vai tentar fazer isso pensando a cultura visual como sendo partícipe, e quando eu digo partícipe, é partícipe de interação total na mudança e na manutenção dessa relação de poder e dominação. Então, esse é o escopo que a gente escolheu, que a gente define para pensar hoje essa reprodução de uma cultura visual ancorada nessas relações, eu diria, mais teóricas e de reflexões teóricas e epistemológicas sobre as mudanças do que define hoje o contemporâneo para além do que é o moderno. Se pensarmos a dimensão epistemológica do que se conceitua a escola de Frankfurt, e pensando autores como Benjamin e Adorno, a gente vai entender claramente que a noção de ideologia, ela perpassa talvez uma forma, na verdade ela compõe uma forma muito diferente daquilo que o materialismo histórico nos ofereceu no campo de reflexões dos filósofos da escola de Frankfurt. A ideia como cultura, ela passa a ser um dispositivo de observação, pelo menos, para entendermos a forma de dominação ideológica que vai se constituir na chamada sociedade de massa, ou sociedade industrial. Ao mesmo tempo,
outros objetos, eu diria assim, outros objetos de uso social também passam a fazer parte desse campo de dominação, ou pelo menos passam a fazer parte são objetos de reflexão crítica por parte desses autores. Um desses objetos, por exemplo, é o conceito de memória. E o conceito de memória está muito associado ao conceito de mímese e de reprodução, muito próximo daquilo que os artefatos visuais que a modernidade inventou, como fotografia e cinema, fazem ou mantêm um certo modelo de reprodução mimética. Walt Benjamin é um desses autores que pensa a memória dentro de uma lógica da mímese. E, seguramente, a relação de memória, ela inaugura uma nova instância de relação ideológica de memória e de poder. E a pergunta que faremos no contexto contemporâneo é a seguinte: por que a memória, hoje, ela é tão vivenciada, ela é tão experimentada, ela é tão destacada como uma forma evidente de manutenção das identidades? Por que precisamos de tanta memória? Existe alguma coisa que nos leva a pensar que todo mundo agora quer saber o que é a memória social das suas vidas, o que é essa memória coletiva relativa às suas culturas, ou o que é a sua própria memória dentro do seu campo de experiência vivido. Nunca se falou tanto em memória como se fala hoje. E a pergunta é por quê? Será que a memória serve simplesmente para não esquecer? Porque do ponto de vista de uma reflexão sobre a ideia de memória está numa posição dialógica e dialética com o próprio esquecimento. Mas memória não é história e memória não é lembrança. Há uma diferença epistemológica e teórica entre memória, história, e memória e lembrança. Memória pode ser história e memória pode ser lembrança, mas memória não é naturalmente uma coisa por essência, ou outra também por essência. Memória é um processo de elaboração de um certo saber que define claramente, pela experiência, esse processo de identificação com o que você quer mostrar, com o que você quer lembrar, com o que você quer evidenciar. Memória, nesse sentido, é um processo de identificação social. Então, quando se diz que nós vamos resgatar uma memória, passa a se constituir um problema, porque você não resgata a memória. A memória, ela não está em algum lugar que você vai buscar, porque memória passa a fazer parte de um processo de edição que você vai elaborar exatamente o que você quer mostrar. Então, em sendo assim, não há resgate. Nada se perdeu para ser resgatado. Ela existe num processo dialético em relação ao esquecimento. Memória, em certa medida, é aquilo que constitui o nosso campo de experiência. E o que significa esse campo de experiência? É todo um campo de vivência a partir do qual o nosso saber experimental, o nosso saber comum, o nosso saber sensível, o nosso saber, enfim, mais prático possível, se associa também a outras formas de saberes. E nesse caso, a memória, ela vai constituir um campo de interação com o social que define claramente as identidades desse próprio social. Logo, eu crio uma memória porque preciso identificar algo. Eu não crio uma memória porque quero lembrar das coisas. Eu crio a memória porque eu quero criar uma identidade sobre algo. E nesse sentido, a memória vai fazer parte de um campo de conflito. Porque para identificar algo, você vai exclusivamente eleger algumas coisas e exclusivamente excluir outras. Então a memória é um processo seletivo. E esse processo seletivo é um processo eletivo, porque você elege o que quer evidenciar. O que isso tem a ver com essa questão do contemporâneo? É porque basicamente esse contemporâneo que a gente está discutindo, ele tem duas coisas muito evidentes: um excesso de memória, um excesso de imagem. Se pensarmos a relação entre memória e imagem, a imagem é basicamente aquilo que constitui o campo de eleição e de escolha sobre o que se quer mostrar. Se pensarmos que as imagens modernas, como imagens técnicas, são processos de construção dentro de uma lógica técnica, de uma lógica de produção que atende a um esquema estético, a fotografia, o vídeo e o cinema são espécie de registros do que eu elejo para mostrar. Logo, essa fotografia, como um artefato visual, assim como o cinema, assim como o vídeo, ele constitui também um campo de visualidade do que eu quero mostrar. Também, nesse sentido, memória e imagem ganham identidade. Quer dizer,
A gente pode pensar que a naturalização das coisas não nos dá espaço para explicá-las, não dá espaço para refletir sobre ela. Então, nesse sentido, uma memória, assim como uma imagem, se constitui por uma associação de evidências identitárias do que vai ser mostrado, do que vai ser visibilizado. E é basicamente isso que dá um suporte para pensarmos de forma crítica e reflexiva a noção de uma cultura visual. A cultura visual não é só a reprodução excessiva de imagem, mas é a escolha e edição das imagens que eu quero excessivamente mostrar. Eu não mostro qualquer imagem, eu não crio qualquer imagem. Existe um processo instrumental da produção da imagem, e os recursos técnicos da produção da imagem é ao mesmo tempo um processo de estruturação da constituição da imagem. Logo, essa imagem ela é elaborada para servir como lembrança ou como evidência de uma experiência visual a partir do qual eu vou constituir no campo da minha memória. Logo, eu lembro pelas imagens que vejo. Eu associo a minha lembrança às imagens que eu vejo. Eu ancoro a minha experiência no mundo contemporâneo a partir do uso das imagens. Para deixar isso ainda mais claro, eu queria mostrar comparativamente um exemplo que utiliza a fotografia do antes e do depois, a fotografia analógica e a fotografia digital. E como os dispositivos, esses dispositivos que são estratégicos para a manutenção de uma visualidade e concretamente também a manutenção de uma relação de poder e dominação, eles funcionam na verdade como forma de estabelecimento de uma cultura visual a partir das relações de identidade que eu tenho com essa própria cultura visual. Vamos pensar duas coisas assim que são complementares em termos, pelo menos que são ou fazem parte do processo evolutivo desses dispositivos tecnológicos. Vamos pensar o objeto álbum de família. O que seria um álbum de família? Aquele que a gente entende das famílias tradicionais, das famílias que queriam mostrar as suas identidades, as suas estéticas, a sua beleza, a sua forma de pertença com o registro imagético das pessoas quando se tinha câmara analógica. O que seria a câmera analógica? Aquela que usava filme, aquela que você tinha que comprar um filme, um rolo de filme de pequeno formato, que era 36. Todos somos dessa época. Nós tínhamos que comprar. A câmera analógica ainda existe hoje, logo também faz parte desse processo. E eu vou explicar que, por exemplo, que ela deixou de ser uma coisa comum e passou a ser cult, passou a ser arte, mas ela também existe ainda hoje. O que é que isso faz? O que é que faz mudar? A gente vai chegar lá, mas antes disso vamos pensar que a câmera analógica ela se prestava a ser um dispositivo de registro de uma certa intimidade a partir do qual nunca se percebia, ou pelo menos não havia condição de perceber uma intimidade. A fotografia inaugura a intimidade, a visualidade da intimidade, porque ela registra de forma comum, de forma simples, por qualquer pessoa, um processo de intimidade. A intimidade é um conceito que nasceu com a modernidade. Nem sempre havia vida privada, nem sempre houve banheiro privado. O banheiro privado, o quarto privado é uma coisa que foi inventada também quando se inventou a sociedade capitalista moderna. E a fotografia atende a esse processo. E essa fotografia é uma fotografia que tinha um registro físico no filme, sensível à luz, e que agora, no seu pequeno formato, ou seja, com a invenção das câmeras de pequeno formato, que a Kodak distribuía, às vezes de graça, enfim, mas que seguramente serviu para o uso comum da fotografia, onde qualquer pessoa podia ser fotógrafo, começou a se exibir esse mundo privado. E o álbum de família é um universo privado. O álbum de família era feito basicamente com registros pontuais de uma elaboração estética, de uma imagem que se queria reproduzir para compor a identidade familiar. Era o ícone simbólico da família. O álbum de família representava aquela forma de organização entre pais, filhos e avós, numa composição fotográfica que representava uma unidade familiar, uma unidade de felicidade, uma unidade de uma aparência, de uma estabilidade emocional de todos. Esse álbum de família existia como sendo um ícone social e cultural, onde, segundo Bourdieu, por exemplo, você poderia identificar o que ele chama de sociograma.
elementos visuais, elementos imagéticos que você poderia tomar como identidade de entendimento sociológico de uma imagem familiar. A composição fotográfica não é só os elementos técnicos de fazer o registro, para fazer o registro. A composição fotográfica atende a um processo cultural. Logo, a gente pode dizer que a fotografia representa cultura. Fotografia não é basicamente um registro técnico que qualquer pessoa pode fazer e que sirva apenas para mostrar. Ela mostra elementos simbólicos de uma cultura ou de uma pertença cultural. Nesse aspecto, aquela fotografia do álbum de família, ela teria basicamente um interesse imediato e que por essa composição demandava todo um esforço estético e também um esforço de agregar as pessoas e que tinha ou atendia um critério de ritual. Era um momento de unidade. Como alguém falou aqui, era no domingo que se fazia, e ao domingo você reunia todos para jantar, ou para almoçar, ou para fazer alguma coisa, ou nas festas, nos calendários festivos, né, batizado, ou coisa que o vale. Então, esse modelo de fotografia, ele não existe apenas dentro de um contexto da vontade das pessoas de se verem registradas. Existe dentro de uma demanda cultural da sociedade, porque era um ícone de representação identitária, era a forma de representar a família. Então você criava todo um contexto de unidade familiar para representar a ideia de uma aparência de boa família. Não importa se era aparência ou se as pessoas realmente tinham uma instabilidade, mas é que aquilo representava, para quem fosse ver, uma certa estabilidade identitária da ideia de família, que atendia, por exemplo, a uma noção de equilíbrio familiar, enfim, de estabilidade emocional. Você passava uma imagem que seguramente demonstrava ou estava caracterizado uma ideia de equilíbrio e de confiança. Família demanda confiança. Família, inclusive, é um lugar social, é um lugar de uma socialização primária, onde você estabelece toda a formação da sua personalidade, dos seus controles, enfim, do controle das suas pulsões. Família é o lugar, seguramente, mais importante da vida de qualquer pessoa. É nela, inclusive, que você tem os maiores traumas, né? E as maiores alegrias. Por mais longe que você possa estar da sua família, ela parece representar a sua ancoragem identitária, mesmo que você não tenha ela mais como, ou não a veja mais. Então, a família, nesse sentido, ela é um ícone social de estabilidade da própria estrutura social. Nesse sentido, a fotografia da família, ela vai mudando ao longo do tempo, porque vai mudando a organização familiar. Mas você não muda a estrutura da família, você muda a imagem da família. E você muda a imagem da família porque você muda a demanda familiar. E ao mudar essa cultura familiar, você sociabiliza com outros ícones de referências sociais e culturais, outras pertenças de gênero. Logo, a ideia da família passa ainda a manter essa unidade de equilíbrio dos indivíduos, mas ao mesmo tempo ela muda o seu formato. Mudando o seu formato, muda a sua imagem. O que os álbuns de família representavam antes, hoje as fotos do Instagram representam outra coisa. A fotografia continua sendo o mesmo processo, mas a forma de interação da fotografia, a forma de consumo da fotografia, de produção, ou de um pronunciamento visual dessa fotografia digital, ela muda o contexto da família. O acesso também, não? Você tem também o acesso, fundamentalmente o acesso e necessariamente a composição em rede. Porque agora você tem uma necessidade muito mais de se fazer serviço do que você precisa estar com. Então, com acesso à tecnologia, você consegue. As pessoas banalizam as imagens, a gravação. Banaliza que eu falo é modificar cotidiano, de todo mundo fazer e repassar. Então, eu acho que até esse acesso vai modificar isso. Sem dúvida, isso é uma questão importante, mas aí eu não estaria falando exatamente sobre essa questão. E eu vou chegar até ela, mas antes de chegar até ela, a gente precisa pensar a composição dos grupos e a forma de interação que os grupos têm. A gente está falando, por exemplo, de unidade familiar, e que estava presente numa imagem do álbum de família. E hoje você fala do grupo de família do Instagram, ou do grupo de família no WhatsApp. O que é que significa isso? Ou de um Instagram privado, que só a família faz parte. A forma desse acesso, dessa interação, representa uma outra visualidade que não está mais comprometida, por exemplo, com aquela composição tipo tradicional e formal de uma fotografia do álbum de família, porque você mudou a imagem de família. O que está em questão agora aqui para a gente é o seguinte: é a imagem e a memória na mudança da composição do que vai se ter para memória
você vai ter para a imagem. A imagem de família hoje é outra. A fotografia continua tendo os mesmos recursos técnicos, é uma imagem técnica. Então, o que ela representa é todo o interesse imagético que muda de acordo com os interesses culturais, com as estruturas culturais. A imagem hoje, ela funciona como uma espécie de pronunciamento narrativo visual que independe ou parece depender da própria forma de uso da compreensão da própria fotografia. Em outras palavras, a imagem hoje se presta a ter uma narrativa pretensamente autônoma, sem ter nenhuma vinculação com os significados do qual eles são referentes, sem se dar conta de que a imagem é um referente. E ela é um referente de acordo com a sua composição. E o que muda concretamente é a possibilidade de entendermos que esse dispositivo, fotografia, atende ou está submetido a uma relação de estratégia de poder, uma estratégia de identidade. Então, a fotografia é e funciona como daquilo que Foucault chama de dispositivo, como elemento de estratégia para a organização da vida social, do controle da vida social. A fotografia não é só um objeto, um instrumento, ela atende a uma dinâmica de um biopoder, de uma biopolítica, a partir da qual as pessoas vão ancorar e utilizá-la como sendo parte da reprodução social. Nós reproduzimos sociedade ao reproduzirmos imagem, independente da imagem que a gente faça. A reprodução social é uma reprodução imagética do social. É também, claro, dentre outras coisas, a reprodução imagética desse social. Então, a imagem hoje, ela ocupa um status, ela ocupa um lugar muito destacado. Ela ocupa justamente um espaço de uma certa visibilidade desse social que transcende a própria ideia de registro. A imagem interativa, por exemplo, com os dispositivos tecnológicos, ela tem justamente essa relação de um interesse do visual que está para além da própria identidade pessoal. Ela existe pela aparência, ou seja, você quer aparentar como colocou o colega. Você aparenta muito mais do que o que você é. A imagem representada visualmente, ela é muito mais do que uma imagem da sua, do que você concretamente quer mostrar pela sua produção de subjetividade. Nesse aspecto, o que eu quero dizer para vocês é que a imagem, por mais simples que possa parecer, ela constitui-se num campo discursivo do poder. Ela é um dispositivo. Só que a imagem, para ganhar ainda mais espaço nessa discussão estratégica, ela vai atender à questão de uma vinculação com a própria realidade, porque a imagem, em certa medida, representa algum instante que foi registrado. Nesse aspecto, a imagem deixa de ter esse propósito meramente estético, de um enquadramento, de um frame, ou seja, de uma imagem técnica, e ela vai se compor como um campo de memória, porque ela é um campo de experiência. A memória é experiência, a fotografia é uma experiência de memória. Nesse aspecto, o que é que acontece? A fotografia, ela se presta a ser um documento de experiência, mas ela não nasceu com esse caráter. A fotografia não é um documento por si. Nós estabelecemos um valor de documento da fotografia porque a gente adere a ele um significado o qual ele não tem por um uso estratégico que queremos fazer dele. E daí, por exemplo, a gente pode entender a relação direta que existe da fotografia com a questão da memória. Nós compomos memória a compor fotografia. Já fazíamos isso no álbum de família. O álbum de família já é um registro de memória. Uma memória que eu inventei. Uma memória que é esteticamente viável para eu mostrar. Porque no dia a dia as pessoas não usam aquelas roupas, não tem aquela postura, não tem aquela forma de se comportar diante da câmera. A câmera demanda toda uma postura estética para que eu possa aparentar alguma coisa que eu quero mostrar para esse consumo visual que vem depois, ou seja, a fotografia depois que ela foi feita. Nesse sentido, os álbuns de família são documentos de memória, mas ele não nasce com esse propósito. Nós aderimos essa memória ao álbum de família, nós aderimos uma função de documentação à fotografia. Por quê? Porque entendemos que a fotografia, ou esse registro visual, ele é um campo de identificação de interesses a partir do qual eu posso criar toda uma interpretação. E aí entra a questão de uma hermenêutica visual. O que eu vejo na fotografia? O que você quer que o outro veja? E também o que quer que o outro veja. Porque entra justamente essa discussão de um campo simbólico, como a gente vai colocar o Pierre Bourdieu.
O discurso fotográfico é um campo simbólico entre o que o fotógrafo fez, o que ele fez na pós-produção da fotografia, ou seja, ele escolheu algo para ver, compôs aquilo para ver e registrou. Ao registrar aquilo, ele faz um processo de pós-produção que edita ainda mais, que satura, que corta, que mexe, que põe, que tira, que passa a ser uma outra fotografia. E quando expõe, a visualidade daquela fotografia demanda um outro campo de interesse. Quer dizer, a fotografia é um processo. Como tal, ele atende os interesses simbólicos de quem fez e de quem está vendo. E à medida que passa o tempo, isso passa a ser um registro, supostamente, de uma verdade experimentada, quando é uma invenção que você criou através da imagem. A imagem é uma invenção. Nós inventamos a imagem porque inventamos um campo de representação visual para que ela cristalize alguma coisa que eu quero promover. Então, a fotografia é uma promoção visual de algo. A fotografia não é a realidade, mas ela está muito próxima dessa realidade. Mas o quão próximo e o quão distante ela está da própria realidade? Ela é uma realidade que é destacada da própria realidade. Ou seja, ela é uma representação da realidade. E o que é, ou como poderíamos definir esse conceito de representação? Representação, de forma bem simples, representação é uma palavra que tem vários pesos semânticos. Representação pode ser delegação, representação pode ser significação e várias outras coisas. Mas o que a gente vai definir como representação seria basicamente aquilo que reapresenta algo, que significa algo dentro de um contexto de reapresentação. Logo, essa representação da imagem está associado à forma de como eu interpreto a imagem, ou de como eu vou utilizar essa imagem num processo, por exemplo, de composição de uma identidade. Um exemplo bem simples: quando você busca algum tipo de reparação histórica, você vai utilizar as imagens fotográficas para fazer parte de um instrumento desse dispositivo, do discurso jurídico, para justificar que você deve ganhar essa causa ou aquela outra. Quer dizer, a fotografia, ele é um documento porque ele faz parte de um processo testemunhal. Toda fotografia, ela é testemunhal, mesmo que eu invente a imagem que eu vou testemunhar. A fotografia é um testemunho. Testemunho para quê? Testemunho por quê? A que serve esse testemunho? A priori, ele não tem função nenhuma. Ele vai ter uma função que eu vou estabelecer em relação ao que eu quero testemunhar. Porque o registro, você pode dar uma máquina fotográfica a um animal que tenha um mínimo de habilidade com as mãos, e ele vai fazer uma série de fotos. E você vai dizer, basicamente, que isso é um testemunho, porque existe uma intencionalidade, porque fotografia é apertar um botão só. Agora, quando eu direciono o foco dessa lente para apertar esse botão, eu tenho uma intencionalidade. Então, fotografia, ela é dotada de uma intenção por um testemunho de experiência que foi vivida. Por mais fictícia que seja a fotografia, ela testemunha. Então, isso passa a ser, ou passa a ter uma dimensão simbólica no valor que a fotografia vai ter no processo educacional, no processo de composição cultural, no processo de produção da memória, no processo de produção e reprodução social. Porque essas imagens, elas necessariamente vão ter significados de acordo com intencionalidades e testemunhos, e vão ser ressignificadas de acordo com a interpretação que se faz dela. Então, fotografia é um processo. E na cultura visual, ela vai atender basicamente a duas questões que dois autores franceses sempre trabalharam. Uma discussão de um campo de poder, ou de um campo simbólico de poder, e por outro lado, um dispositivo de dominação, um dispositivo de poder. Para Pierre Bourdieu, um autor francês, a fotografia, ela se constitui como um índice de referência social dos grupos. Ele tem um trabalho fantástico, que é o Camponês e a Fotografia, e atende basicamente essa discussão que discutiu, que a gente repetiu um pouco agora, que é de pensar esses índices de referências presentes nas imagens dos camponeses. Aí você tem toda uma formação cultural, uma formação de visualidade. O que é que o camponês vê? Como é que ele se pronuncia visualmente diante de uma câmera? Então, existe todo um contexto de formação social para referenciarmos a fotografia a essa cultura identitária específica. Nesse caso, se a fotografia testemunha esse processo, eu posso fazer uma interpretação sociológica, antropológica, política, econômica, enfim, eu posso fazer uma interpretação da fotografia por aí. Não significa dizer que a fotografia produz verdades,
Ou seja, que existe uma verdade que eu posso alcançar em ver fotografia, mas ela pode constituir basicamente um elemento de objeto de interpretação a partir do qual eu posso criar ou ter algumas deduções lógicas, inclusive. Mas, nesse sentido, a fotografia, para além desse aspecto, a fotografia ela se constitui num campo simbólico. E o que é o campo simbólico? Ainda para Bourdieu, o campo simbólico é um campo de significação de relações de poder. É um campo de interseção com vários outros campos. Assim, a gente pode dizer que existe um campo econômico, um campo político, o campo das artes, e em cada campo desse, a gente tem uma linguagem específica, você tem ícones específicos, você tem uma dominação desse saber específico de cada campo. Exemplo, o campo da arte não é apenas o campo do artista, ou de quem faz arte, é o campo do sujeito que interpreta a arte, é o campo do marchand, é o campo do sujeito que entende de estética da arte, é o campo que domina e nomina o que é arte, e domina e nomina o que não é arte. Então, o campo simbólico é um campo de significação. Se é um campo de força. E em sendo um campo de força, você vai estabelecer uma relação de dominação e de significação por essa, ou por dominar uma linguagem dentro desse campo. A fotografia é um processo desse, é também um campo simbólico. No simbólico, existe os que fazem fotografia, os que pensam fotografia e os que nomeiam a fotografia. Então, entre o fazer fotográfico, que qualquer um pode fazer, e uma classificação de uma fotografia de arte, uma fotografia profissional, há uma grande distância. Fotografia é, como diria o próprio Bourdieu, e de certa maneira muita gente concorda com isso, é uma arte do medíocre. Qualquer medíocre pode ser fotógrafo. Basta ter uma câmera e apertar um botão. Não tem nenhuma mágica para isso, não precisa de nenhum conhecimento especialista para isso. Agora, produzir uma linguagem fotográfica requer um domínio de uma linguagem estética, um domínio de linguagem de composição, um mínimo de compreensão de arte, você produzir um tipo de fotografia que propõe alguma coisa além do simples apertar o botão. Então, se a fotografia, nesse sentido, ela vai se constituir como algo mais elaborado, ela vai fazer parte ou vai atender esses critérios de um campo simbólico. E nesse campo simbólico, quem domina é basicamente quem domina a linguagem. E quem domina a linguagem tem a relação de poder sobre o que está discutindo. Ou seja, a fala é uma forma de dominação. A escrita é uma forma de dominação maior ainda. Então, dominar a fala e a escrita significa ter todo o domínio sobre quem não conhece a gramática das coisas. Então, o pronunciamento de quem domina essa estrutura de produção de um certo saber é a produção de um certo poder. Porque saber é poder nesse sentido. Nos campos simbólicos, o saber e o poder é justamente estão juntos para produzir uma certa relação de dominação. Então, se isso é verdade, e a fotografia pode fazer parte desse contexto, a dominação de uma linguagem fotográfica é a dominação de uma linguagem visual de verdade fotográfica. Então, a fotografia ela pode se constituir como documento, porque eu constituo um discurso e uma linguagem específica para constituir esse discurso, para dizer que ela se justifica como documento. Se eu digo que a fotografia ela é arte, eu constituo todo um discurso e uma linguagem discursiva para dizer que ela é arte. Se eu digo que a fotografia ela é memória, eu justifico através disso para dizer que ela é memória. Quer dizer, ela pode ser o que eu quiser que ela seja, mas naturalmente ela não é absolutamente nada. Ela é só um registro técnico de alguma coisa que você colocou a sua objetiva e registrou, apertando um botão. Só que esse apertar de um botão, ele agora coloca a imagem dentro do registro que ganha uma dimensão histórica. Vamos pensar uma coisa da origem da fotografia e do valor que isso teve para a história. Vamos pensar depois século XIX e as lutas sociais na França, século XVIII e XIX e as lutas sociais na França, e o aparecimento da fotografia. As barricadas da Comuna de Paris, que nós lemos, por exemplo, nos trabalhos de Marx, jamais seriam, ou pelo menos na literatura de Victor Hugo ou Cosi Cubai, jamais seriam visualizadas se a daguerreotipia não existisse como instrumento de registro fotográfico naquele momento. Visualizar as barricadas dá uma outra dimensão como documento histórico do que a literatura ou a ciência política de Marx pode mostrar. A visualidade das barricadas, de toda
toda aquela discussão que houve nas comunas de Paris, que foi tão evidenciada pelos jornais, enfim, também pelos filósofos, pelos políticos, dá um ícone de referência imagética para que você entenda basicamente o que constituiu esse processo todo. Isso é um processo histórico. Naquele momento era um registro de um fato, mas isso virou um processo histórico. E você tem toda uma filosofia, uma história e uma ciência política que estuda aquele fenômeno até hoje. Nesse sentido, para que se preste essa imagem? Do contrário, a gente só ia ver ia imaginar as barricadas lendo Os Miseráveis de Victor Hugo. Entendem? E Michel Louvi, por exemplo, ele coloca que uma discussão muito interessante entre história e fotografia, onde ele relata, por exemplo, que as fotografias feitas durante as revoltas sociais e as revoluções sociais se prestam a se servir de documentos históricos para que você interprete, assim como a própria experiência, o testemunho, alguma coisa, como elemento válido para fazer história. Fotografia também faz história, desde que eu contextualize a fotografia na história. Fotografia serve para a educação, desde que eu contextualize a fotografia para esse propósito. Quer dizer, a fotografia precisa ser contextualizada para servir como um instrumento ou um dispositivo que se preste a qualquer coisa que ela queira, mas ela não tem essa função natural. Nós atribuímos a ela um índice de significação, ou seja, uma forma de referência para que ela se preste a alguma coisa que eu queira. Então, essas referências estão basicamente ancoradas no jogo de interesses, no jogo de força, no jogo de dominação que eu vou estabelecer para elas. Se pensarmos que no campo da dominação simbólica pela imagem a fotografia cumpre um papel fundamental, a fotografia cumpre o papel do controle. O panóptico, por exemplo, que o Foucault vai discutir, é basicamente o controle visual que as pessoas têm de tudo. O panóptico é justamente aquilo que a tudo vê. Ele é um dispositivo estratégico de visualidade e de controle que vê basicamente todos os espaços, então logo pode controlar todos os espaços. Esse panóptico, por exemplo, ele está contraposto a uma visão oligóptica, que é aquela visão que ela não é do todo, mas das partes. Ela vem de baixo e ela vê talvez com muito mais experiência os processos de visualidade. É basicamente aquela visão que se tem na mosca ou dos insetos. Os insetos têm uma forma de olhar que tem vários olhos, então ele tem uma visão muito mais ampla e uma visão de curto alcance, então ele precisa estar muito próximo das coisas. Estar próximo ou estar distante das coisas determina a cultura visual do qual você está presente. Então nesse sentido, a forma de ver também atende a um processo de controle que é constituído nessa cultura social. Nós não vemos porque temos olhos, nós vemos porque somos impelidos a aprender a ver. Então, o ato de enxergar não significa que te instrumentaliza a sua condição de ver, porque você vê exatamente aquilo que você vê, que você quer ver. Assim como fotografia. Se a fotografia é um processo de eleição, de escolha, né? Você escolhe o que você quer registrar, tá aí a sua intencionalidade. A sua cultura pessoal, a sua cultura familiar, a sua cultura georreferencial, enfim, da sua comunidade, por exemplo, determina uma forma de você ver as coisas. Então, a visão faz parte também de um processo cultural. A visão não é natural. Nada é natural, nem a própria natureza. Você naturaliza como um discurso de que as coisas são assim. Como falou, por exemplo, o Antenor, aquele discurso que a gente tem que desconstruir do mito fundador. Nada é natural, tudo é processo, tudo é construção, tudo demanda um jogo de interesses que vai para um lugar ou para o outro de acordo com o que você quer, onde você quer chegar. O mundo moderno é um mundo que optou por chegar ou ter uma cultura teleológica porque busca sempre uma finalidade. Se você pensar essa relação com a sua forma de ver e o campo simbólico no qual a sua forma de ver está inserido, você só vê o que você quer ver, você não vê tudo. Embora você tenha visão periférica, mas você se instrumentaliza, se educa, aprende a ver de forma instrumental. A visão é uma coisa objetiva, ela tem uma direção, e essa direcionalidade faz com que você veja aquilo que você quer ver. E ao ver aquilo que está lá onde você consegue alcançar ver, perde toda a referência espacial da lateralidade,
você não vê o entorno, você não aprende a ver o entorno. Você vê justamente através de uma forma objetiva, algo que te leve àquilo que onde você quer chegar. Eu chamo a isso, eu recentemente fiz um texto, ainda não publiquei, eu chamo essa visão instrumental de uma visão da ação social do olhar. Essa ação social do olhar, por exemplo, é um conceito que eu pego de um sociólogo alemão clássico chamado Max Weber. Weber define a ação social como uma ação dotada de sentido, a partir do qual o outro entende essa ação. Então, toda forma de compreensão de uma sociologia, para Weber, se pauta nessas intencionalidades instrumentais da ação social das pessoas. Todo mundo é um indivíduo em si, mas por que faz com que haja uma sociedade? Porque existe uma intencionalidade da ação social que todo mundo compreende. Essa forma de compreensão permite que as pessoas se identifiquem com o outro e aí tem uma relação direta com o outro. Então, a ação social que o indivíduo tem para compor a sua riqueza econômica, compor a sua ideia política, para ter a sua relação com a religião, essa ação social faz parte, ou pelo menos faz parte de um complexo que está associado a várias outras coisas, como a forma de ouvir, a forma de ver, os outros sentidos. Logo, o nosso olho, ele não é naturalizado, ele tem uma ação social, porque a cultura da qual nós fazemos parte, ela atende esse processo de ação social. E a fotografia é um instrumento técnico que instrumentaliza ainda mais a ação social do nosso olhar. Logo, nós temos uma intencionalidade para onde olhamos. E o que nós registramos passa a ser basicamente a cristalização da nossa intencionalidade. A fotografia é uma imagem técnica. E como imagem técnica, ela é objetivada de acordo com o interesse. E em sendo assim, ela compõe-se num campo de saber e de poder. Logo, a fotografia tem esse processo. Ela não existe para isso. Mas na nossa sociedade, que é uma sociedade do controle visual, a fotografia se presta a essa função. Poderia se prestar a outra função, como a educação, por exemplo. Você poderia adequar a fotografia a um processo educacional, a partir do qual você vai não só, se é que é possível, ensinar a ver, mas a utilizar essa forma de visão instrumentalizada para um campo mais amplo da educação. Uma educação visual, por exemplo, poderia ser colaborativa com outras formas da formação social. Se a fotografia se presta como um documento, assim como um livro também é um documento, assim como um registro de casamento é um documento, essa fotografia ela pode se compor num campo interdisciplinar de saber e de poder, mas da educação, da cultura, enfim, da memória. É um complexo do qual ela faz parte como artefato visual. Mas nós, na cultura ocidental, moderna, que resultou nisso que a gente chama de cultura visual, está preocupado com o consumo visual. Produção para o consumo visual. Daquilo que a escola de Frankfurt, por exemplo, discutiu sobre a necessidade de transformar a cultura em produto. Fotografia é um produto. E não é um produto meio, é um produto fim. Quando nós pensamos aquilo que o nosso colega colocou agora há pouco, a gente tem que se mostrar, é um produto fim. Então, eu mostro uma aparência do que eu quero ser. E as redes sociais, ou todo esse complexo de interação pela internet, né? Com o Instagram, com o Facebook, com o WhatsApp, Snapchat, coisa que o vale e vários outros, Pinterest, você quer se pronunciar visualmente como forma de afirmação identitária. Então, nesse caso, essa fotografia ela tem uma intencionalidade, porque você não é aquele que acabou de acordar, você é aquele que escovou os dentes, fez a maquiagem, lavou o cabelo, né? E vai se mostrar. E você pode fazer uma narrativa. Existe diários visuais, né? O conceito de diários visuais escolhe o filtro e dá a cara que você quer. Um diário visual, por exemplo, de quem usa as redes sociais é mostrar a narrativa do seu dia a dia de acordo com as imagens do seu próprio dia a dia. Então você faz vídeos curtos ou fotografia para se pronunciar visualmente nas redes sociais. Isso, ao mesmo tempo que é uma afirmação identitária, é um documento como testemunho do registro de um processo. Nesse caso, o cotidiano. E o que é o cotidiano? É a reprodução como correio de transmissão desse dia a dia. É o dia do trabalho, é o dia do lugar comum, é o dia que você faz as coisas mais comuns. Todo dia fazemos basicamente as mesmas coisas. E a gente, a cada dia, inaugura um novo dia como se fosse uma coisa nova, para fazer a mesma coisa. Você é uma espécie de mito do eterno retorno, o cotidiano. E nesse sentido, a imagem desse cotidiano, ele pronuncia um significado aparentemente melhor. Logo,
você é muito melhor nas fotos que você faz do que na imagem que os outros têm, sem que seja através da fotografia. Exatamente, você tem a necessidade de se afirmar de acordo com a imagem que você propague. Esse mundo contemporâneo é um mundo da hipervisualidade e é um mundo da velocidade. O tempo da imagem é outro, o tempo do consumo, o tempo da afirmação é outro. Então, essa hipervisualidade que a gente tem hoje nesse mundo contemporâneo faz parte dessa estrutura de poder e nós estamos imersos nela porque a gente reproduz isso como sendo algo comum. Mas a gente contribui basicamente para um mecanismo de controle do qual não fazemos a menor ideia de como seja. Mas o que a gente não pode perder de vista, só para a gente concluir essa primeira parte e fazer um intervalo, é que esse processo ele deve ser visto, deve ser incorporado, deve ser inovado, mas deve ser considerado as relações de poder e dominação do qual eles fazem parte. Não dá para a gente imaginar que o uso dessas novas tecnologias são emancipatórias e libertadores por natureza. É preciso ter uma leitura crítica desse processo, porque ela pode ser, ao contrário, colonizadora. Então, essa autonomia que a gente percebe com a liberdade de reprodução do uso dessas tecnologias, desses dispositivos, o que aparentemente pode ser alguma coisa que propõe a liberdade, pode ser justamente aquilo que propõe a sua própria prisão. Só para a gente concluir esse raciocínio, por exemplo, voltando para a questão da família e do algo de família, a composição familiar hoje, ela está dissociada de uma relação de unidade familiar. Existem famílias, por exemplo, de 3 e 4 cômodos, por exemplo, que as pessoas não se veem durante todo o dia, porque está cada um no seu celular, cada um no seu computador. E se você pensar no processo de formação dessas crianças, essa autonomia que se tenha, que as crianças têm em relação ao computador, você não tem um mínimo de acesso a esse tipo de coisa e não sabe exatamente que perigo isso pode promover e que promove também, que é uma outra discussão. Se você pensar esse processo de educação relativo à escola e à família, esse vácuo que existe entre um lugar e outro pode ser, de certa maneira, compensado por uma interação por essas redes sociais. Por que não? Quer dizer, não sei se isso é a melhor forma, mas isso pode ser uma forma de ser utilizado. Mas, ao mesmo tempo, isso pode resultar num outro processo de controle. Então, nesse sentido, é preciso que a gente tenha em mente que o uso dessas visualidades, desses artefatos visuais, eles podem e devem compor essa nova reorientação familiar e essa reorientação educacional. Não tem como. Seja como política pública ou não, como forma alternativa, isso deve ser levado em consideração. A resposta para isso eu não sei, mas tem que fazer a pergunta. A gente pode fazer um intervalo por aqui e daqui a pouco a gente volta.